Olha, agora um destaque internacional. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que foi indiciado mais uma vez por um crime. A informação com Marcelo Favalli. É muito importante a gente entender que, neste momento, a declaração é do suposto réu. A justiça americana ainda não se pronunciou. Então, o Trump fez o que ele aprendeu a fazer muito bem na campanha dele, que levou a ele a presidente, nos 4 anos de presidência nos Estados Unidos. Ele usou as redes sociais como uma espécie de porta-voz. Ele não usa mais o Twitter, embora tenha sido autorizado a voltar a usar a plataforma. Ele criou uma plataforma própria chamada Truth, uma tradução literal, verdade, e ali ele publicou um texto dividido em 3 partes. Então, ele disse ali que a administração Biden está o perseguindo de alguma forma, e ele foi informado por meio dos seus advogados que ele sim foi indiciado, ou seja, ele vai responder formalmente. Essa fase de inquérito, de investigação já passou. Sobre qual caso nós estamos falando? Sobre documentos que ficaram de posse pessoal do Donald Trump, documentos que ele colecionou ao longo dos anos como presidente dos Estados Unidos, e muitos destes documentos têm um selo de classified. São documentos sigilosos, documentos secretos, que não poderiam ter deixado órgãos do governo sem uma autorização, e que ele diz que talvez acidentalmente tenha levado embora. A acusação, a promotoria, fala que talvez tenha sido deliberadamente retirado aí do poder público. O fato é que, entre estes textos que o Donald Trump publicou agora na noite desta quinta-feira, ele diz o seguinte: é uma perseguição da administração Joe Biden. Preciso fazer um parênteses aqui muito importante. Isso é um caso levado pela justiça, e o Joe Biden é chefe do executivo. Teoricamente, são poderes que não se interferem, né? Essa é uma das bases da democracia. Mas o Trump diz, então, que a administração corrupta do Biden, palavras de Trump, tem feito uma espécie de perseguição. E ele lembra, o Trump, que o Biden também responde aí por uma investigação que também teria retirado, na época em que ele foi vice-presidente por 2 mandatos, documentos tão sigilosos quanto estes que o Trump tem em posse em Mar-a-Lago, que é um condomínio de luxo que fica ali no sul dos Estados Unidos, na Flórida, que é de propriedade da Trump Corporation, e onde o Donald Trump estabeleceu residência depois que ele deixou a Casa Branca. Por isso, ele vai ter de se apresentar num tribunal de Miami, muito provavelmente na próxima semana, segundo o próprio Donald Trump, na terça-feira. Por enquanto, é uma audiência de custódia em que ele aparece pela primeira vez em frente a um juiz, junto com seus advogados, e depois acertada uma nova data para uma primeira audiência de fato. O Donald Trump responde a outros processos. A gente acompanhou aqui, minuto a minuto, há mais de um mês, a chegada dele num tribunal de Nova York por conta de documentos falsificados ou falsificações de documentos, em que não aparecia muito claramente um dinheiro que foi repassado para um advogado para pagar o silêncio de uma atriz de filmes adultos. Esse é um outro caso agora que acontece em Miami, completamente separado, vão correr em paralelo. Agora, muito dificilmente isso atrapalha os planos do Donald Trump, legalmente falando, de se candidatar a um novo mandato em 2024. Os processos são longos, ele tem direito a recorrer, não teriam, supostamente, não seriam finalizados até novembro de 2024, quando haverá eleições nos Estados Unidos. Então, teoricamente, ele ainda estaria livre para concorrer. Mas, como vocês estão percebendo, estou falando tudo ainda numa suposição, porque muita coisa vai acontecer. O fato, a notícia desse momento é que o próprio Donald Trump veio a público dizer que ele foi realmente indiciado e vai responder a mais um caso, dessa vez num tribunal federal na Flórida.